você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos prestigiando, né? Fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Para você que está chegando, que deu uma olhada no canal, achou legal, né? E curtiu uma boa história, né? Deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. Hoje, né? Eu vou apresentar para você, que está nos ouvindo, a primeira de duas comunicações que nós tivemos, né, de um amigo espiritual. Eu achei a história muito bacana. Ainda tem muita coisa para a gente analisar, para a gente discutir. Chama a primeira parte da comunicação, se chama O Juiz Teimoso, né? Começa assim. Érica é uma católica fervorosa. Depois da morte de Sebastião, o marido dela, né? Aí é que abraçou a religião de verdade. E por pouco, quase não rouba a chave da capela, de forma que só Érica pudesse abrir e fechá-la. Padre Rossi até que tentava convencer Érica de que não precisava que ela fizesse aqueles exageros, mas ela queria que a fé dela fosse convincente e, para tanto, os outros tinham que levá-la a sério, né? Aquela coisa de cantar e dançar era para os evangélicos, os alucinados, aqueles que viam coisas que ninguém mais via, né? Tinha o espiritismo, o tambor era com banda, mas se alguém quisesse encontrar o Cristo Salvador, era só procurar no catolicismo. Érica tinha 3 filhos, 2 homens e uma moça, e 3 netos, um de cada filho. Pena que Sebastião não viu o último netinho nascer. Ela costumava se lastimar. Muito amigo de Érica era o doutor juiz Júlio, devoto de São Geraldo, homem que levava a religião tão a sério que ir à missa era a primeira coisa que ele fazia no dia. O juiz era difícil de ser batido numa conversa sobre religião, pois ele tinha um enorme conhecimento do assunto, tendo estudado em um seminário, apesar de não ter se tornado padre. Júlio havia corrido o mundo e aprendido sobre as outras religiões, a fim de compará-las com a que ele professava. E quando perguntavam a ele qual era a verdadeira religião, ele batia no peito e dizia que não tinha dúvida que era dele, e que depois de sua morte, Jesus estaria esperando para levar-lhe a alma para o paraíso. É claro que Érica adorava o juiz. Quem não gostaria de ter um cão bravo para colocar respeito nos bisbilhoteiros de plantão que pelejavam por outras religiões e nos incrédulos? Rômulo era irmão de Júlio. Havia essas discussões, principalmente as de cunho religioso. Rômulo frequentava uma casa de caridade. E quando Júlio provocava, dizia ao irmão que palavras vazias não enchiam a barriga de ninguém e que tinha muita gente passando fome. Sendo assim, ele demonstrava no que acreditava sem precisar gastar o latim quando trabalhava servindo a sopa aos pobres. Nem só de pão vive o homem, Rômulo. Pois é, né, Júlio? Mas quando Jesus quis ser ouvido, o que foi que ele fez? Multiplicou pão e peixe e encheu a barriga com o milagre. Encheu com o milagre a barriga da audiência, porque ele sabia que o Espírito não ouve quando a barriga está vazia. Eu não nego que a caridade é importante, mas é a fé que salva, segundo disse Paulo de Tarso, grande apóstolo das gentes. E o que é ter fé, Júlio? Se não praticar o que Jesus fez, né? E o que ele fez? A caridade. Não é verdade? Pois é. Não é verdade? É verdade. Jesus praticou a caridade. Jesus nos mostrou que a caridade é que salva, né? Salva a gente do egoísmo, do orgulho, da vaidade, quando a gente é caridoso com o nosso irmão, né? Além do mais, né,
Jesus avisou que não vai adiantar chorarmos, chamando por Ele na nossa hora derradeira, se nada fizermos, quando pudermos, pelo nosso irmão em dificuldade que nos procura socorro. Então façamos o seguinte: você continua alimentando o corpo com a sopa, que eu vou dar um jeito de não deixar o espírito morrer de fome pela falta do pão da vida. Afinal, o corpo vai morrer um dia, mas o espírito é eterno. Rômulo sorriu um sorriso meio seco. De fato, Jesus é o pão da vida que mata a fome do espírito, mas a sopa faz muito mais que matar a fome do corpo do necessitado. Ela nos dá a chance de servir, de nos humanizarmos, de nos fazermos irmãos uns dos outros, pois são esses os interesses de quem prepara e serve a sopa fraterna. O riso de Rômulo aumentou. Tem gente que não entende o que você fala, Júlio, por melhores que sejam suas explicações, mas não há aquele que desconheça a linguagem da caridade. Os dois irmãos costumavam conversar a respeito de suas ideias religiosas, mas quando a conversa ia caminhando para uma discussão, Rômulo dava um jeito de pular fora do barco, deixando que Júlio pensasse que sua opinião havia prevalecido, pois ele amava o irmão mais que tudo na vida e não queria brigar com ele por divergir. Afinal, quem ama de fato aceita o outro como é, e se Júlio tinha a necessidade de sempre estar certo, Rômulo jamais iria bater de frente com ele, pois sabia que o mundo é uma escola onde é ministrado um curso intensivo de amor, e mais cedo ou mais tarde, Júlio iria aprender que, a despeito de crer que era dono da verdade, a única verdade de fato é a verdade do amor. E amar é respeitar nosso irmão e sua verdade pessoal do mesmo jeito que desejamos ser respeitados naquilo que acreditamos. Não é verdade? Então, algumas pessoas chegam rasgando na gente, eu sou o dono da verdade, Quando a única verdade verdadeira, segundo os amigos espirituais, é a verdade do amor, Tá vendo, Érica? Meu irmão até que é boa gente, mas como anda enganado, precisamos rezar muito pela alma dele para que não vá parar no inferno. Érica abriu um sorriso satisfeito. Não entendo como seu irmão ainda não passou para o nosso lado, pois o senhor vive cobrindo ele de couro. Um dia ele cansa de apanhar, Érica. Estava o juiz chegando em casa, junto com Rômulo, quando os irmãos foram rendidos por um bandido que foi chegando com a arma na mão. Isso é porque o senhor mandou meu irmão para a cadeia, seu juiz, gritou o bandido. Quando o bandido foi atirar no juiz, Rômulo interveio e tomou o tiro no lugar do irmão. Desorientado, o bandido fugiu. Foi uma pena que Rômulo veio a falecer. Triste da vida, o juiz adoeceu. Érica fez de tudo para animá-lo, tirá-lo da caminhada. O juiz só fazia piorar. Até que Érica recebeu a notícia da morte do juiz. Coitado, morreu o irmão, os dois irmãos, O choque com a notícia foi tamanho que ela ficou sem chão. O velório do juiz encheu de gente. Todos queriam prestigiar-lhe a partida para o céu. E Érica se colocou ao lado do caixão que nem um cão fiel. Ela ficava de olho em tudo e de repente teve a impressão que vira Rômulo sentado em uma das cadeiras espalhadas pelo salão. Mas o Rômulo tinha morrido, então devia ter vindo um espírito dele. A noite foi chegando, o povo foi indo embora e a impressão de Érica foi ficando mais forte. E quando só estavam ela e Rômulo, um de cada lado do salão, olhando para a cara do outro, o medo que Érica estava sentindo, pois nunca viram o espírito de um morto na vida, chegou ao ápice. Rômulo, então, foi mudando de cadeira, em cadeira, até que se sentou numa cadeira ao lado da cadeira que Érica estava sentada. Sei que pode me ver, Érica, pois ficou me encarando a noite toda. Meu Deus, como é que pode ser uma coisa dessa? Tenho uma teoria.
E aí, tenho uma teoria. Acredito que o choque que levou com a morte do meu irmão abriu seus olhos para a realidade espiritual. O que é que você está fazendo aqui? Bom, o espírito do meu irmão está escondido dentro do corpo do corpo morto, né? Eu estou tentando convencê-lo a vir comigo. O problema é que ele acha que Jesus é que deveria estar aqui para levá-lo para o paraíso e não eu, seu pobre irmão cheio de ideias erradas, conforme ele acredita. A Érica olhou de um lado, olhou de outro, como se procurasse por alguma coisa. Talvez Jesus só esteja atrasado, Rômulo. Érica, eu não desejo colocá-la numa saia justa, mas estou certo que Jesus tem coisas mais importantes a fazer do que vir levar o espírito teimoso do meu irmão para o céu, onde o Júlio tem certeza que fez por merecer morar. Porém, não me entenda mal, Jesus não vai faltar com o Júlio, pois ele me enviou aqui para fazer as vezes, né? Érica soltou uma gargalhada. E quem é você para fazer as vezes de Jesus? Quanta pretensão vindo de um sujeito que passou a vida enganado, tomando puxão de orelha do juiz? Érica, eu não sou nenhum anjo, longe disso, muito menos um santo, sou apenas o irmão do falecido que o ama muito. Eu acho que é por isso que me pediram para vir levá-lo. Levar para onde? Para o céu? Rômulo riu um pequeno riso. Se o céu estar com quem se ama, com toda certeza meu irmão morará lá. O céu é o lugar onde Deus mora. Não sei se sabe, Érica, mas Deus mora em você, em mim e no Júlio também. Toda vez que fazemos algo de bom por nós mesmos ou pelo nosso semelhante. É Deus que está fazendo, usando da gente. Agora mesmo, Ele está pedindo a sua ajuda, mas você está teimando em não ouvir o apelo. Mas pensa bem, não vai dar para o espírito do meu irmão ficar preso no corpo que morreu a vida eterna toda dele. É preciso que ele seja elucidado sobre seu destino. Quer que eu ajude a desacreditar, né, em tudo que ele sempre acreditou? Né? Não, eu quero que eu ajude a seguir adiante, conforme a vontade de Deus. Não fala bobagem, Rômulo. Você não sabe de nada. Pelo que não conseguiria a colaboração de Érica, só restou ao pobre Rômulo aguardar o novo dia chegar, quando ele acompanhou o cortejo fúnebre e o enterro do irmão. Érica continuava confiante que Deus, ou um anjo, ou um santo aparecesse para resgatar o espírito do juiz, porém Júlio agora estava a 7 palmos de terra e nada da presença divina. Ela então foi para a igreja e rezou por Júlio. E quando chegou em casa, rezou de novo. E no outro dia, quando passou pelo cemitério e viu Rômulo sentado em cima da tampa de concreto do túmulo de Júlio, ela rezou também. Oh Deus, onde estás que não me respondes? A Érica falando. Isso é uma frase, né? Da poesia de Castro Alves, Vozes da África. No outro dia, voltou a Érica ao cemitério, onde testemunhou Rômulo jogando cartas com o espírito de Júlio. O curioso da visão dela, no entanto, era que o corpo de Júlio estava pela metade dentro do túmulo e a outra metade para fora. Os dias foram passando e toda vez que Érica passava pelo cemitério, ela via mortos como Júlio, que esperavam pela vinda de Jesus, recusando-se a irem com os parentes que já haviam ido na frente, e mortos que não podiam sair do esconderijo, pois mortos mal encarados os aguardavam para acertar as contas. Finalmente, Érica chegou à conclusão que aqueles que nos amam eram de fato os enviados de Deus em resposta às nossas preces. Somos anjos para alguns e demônios para outros. Vou ajudá-lo, Rômulo. Até que enfim, Érica. Estou cansado de apanhar no jogo para o Júlio. Mas você entende, não é?
Ganhar no jogo de cartas é a única alegria que ele tem. Para onde irá levar o seu irmão? Bom, este mundo em que você vive é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Portanto, se aqui existe um lugar para os homens morarem, a espiritualidade também há. Érica, então, se ajoelhou diante do túmulo de Júlio e começou a chamar pelo espírito do falecido. Em resposta ao chamado de Érica, a cabeça de Júlio surgiu em cima da tampa. O que foi, Érica? Ah, chegou a hora de ir, meu amigo. Ah, não vai me dizer que finalmente Jesus apareceu? Ele sempre esteve ao seu lado na pessoa do Rômulo e de todos que o amam. Ah, não vou sair daqui enquanto Jesus não vier me buscar. Então vai ficar aí para sempre na companhia da sua teimosia? Rômulo não pode ser um enviado de Jesus, Érica. Se fosse do capeta, eu acreditaria, mas de Jesus, não. O capeta é inimigo da caridade. Se Rômulo estivesse a serviço dele, já teria desistido de você, Júlio, e partido para fazer coisa melhor que distrair um espírito teimoso. Rômulo está pagando os pecados, perdendo no jogo de cartas para mim. Ele perde de propósito para lhe agradar. Ah, um sorriso imenso surgiu na cabeça de Júlio. Mas que grande mentira! O ideia então passou pela cabeça de Érica. Me fala uma coisa, Júlio. Se Rômulo venceu a partida no jogo de cartas de você, vai acreditar em mim? Ah, Júlio não tem Rômulo não tem essa capacidade. Vai acreditar ou não? Ah, se esse milagre acontecer, é claro que eu acreditarei. Érica falou com Rômulo, que topou jogar sério com Júlio, porém, apesar do jogo ter sido duro, Júlio voltou a vencer. Sem outro recurso, Érica decidiu deixar o morto para lá e tocar a própria vida adiante, rezando por ele enquanto pudesse. Não demorou muito, porém, Rômulo apareceu em um sonho dela, todo satisfeito. O que foi que aconteceu? Ah, Júlio resolveu vir comigo. Você ganhou dele uma partida do jogo de cartas? Não. Nem jogamos mais, para dizer a verdade. O caso foi que ele percebeu que, se você, a católica mais durona no pedaço, havia se convencido das minhas boas intenções, ele, que é meu irmão e sempre disse que me amava, não tinha o direito de duvidar. Érica pensou um pouco. Me diz uma coisa, Rômulo. Qual é a religião que vigora aí do outro lado da vida? Rômulo sorriu. Se está pensando em desistir da sua religião para abraçar a minha, porque passou a enxergar os espíritos desencarnados, fique sabendo que não precisa fazer isso, pois a religião que vigora por aqui é a religião do amor, e o amor pode ser encontrado em todas as religiões. Ele acontece quando nos permitimos levar pela caridade e pelo nosso irmão. Érica despertou toda feliz no dia seguinte, decidida a não ser mais uma católica tão durona assim, porém uma mais acolhedora, mais amiga, mais caridosa, deixando o preconceito religioso de lado, abraçando o diferente por ter entendido que somos todos irmãos, necessitados das mesmas necessidades, carentes do amor um do outro, pois assim ela estaria cultivando o amor. E agora ela sabia que Deus sempre estaria ao lado dela na pessoa das pessoas que a amavam. Que bela história, não é? Pois é. É uma história que fala da intolerância. Né? O juiz é doido, né? Ah, não sai daqui enquanto Jesus não vier aqui me buscar. Caramba, né? Que falta de humildade, né? É o governador do planeta, né? Que deve viver pouco atarefado, né? Se não aparecer para tirar o juízo dentro do corpo morto, o espírito não vai sair dali. Né? Mas Jesus não deixa ninguém na mão. O irmão dele estava lá. Né? A Érica também, né? e o juiz não via a presença de Jesus neles. Né? Não via. Né? O juiz só viu o que queria. Ele era um juiz teimoso. Ele só se interessava pela própria verdade. Quando, nem depois de morto, né? Quando a realidade da morte atinge ele quer continuar dando as cartas, dizer como é que as coisas devem ser. E pobre de nós, né?
A gente pouco manda na nossa própria vida, né? A gente faz um pouquinho, mas quem faz a maior parte do trabalho, quem nos conduz pela mão, quem nos leva pelo caminho correto, nos garante, é Jesus, né? Com toda certeza. Ele é que é o grande amigo, ele é que nos dá forças para a gente poder prosseguir, né? Vencer nossas dificuldades. É ele, né? Quem a gente deve agradecer por a gente estar por aí, né? Vivendo nesse mundo onde a vida é tão difícil, né? E Jesus não perde esperança na gente, né? Está sempre aí. Você vê, né? O nosso canal mesmo, né? Toda hora nós estamos recebendo boas histórias. Elas falam o tempo todo de Jesus, né? Da partilha, do amor, da compreensão, do perdão. A gente liga a televisão, vê lá guerra, fome, miséria, o clima está ficando maluco, morrendo gente de tudo que é jeito. E Jesus está sempre do nosso lado dizendo, calma, gente, mas vamos chegar lá. Vamos chegar. Eu garanto. Então é uma história que nos pede fé. Às vezes nós estamos na situação lá do juiz teimoso, né? Cheio de sentimentos de arrogância, vaidade, pretensão, né? Afogados no orgulho, né? E desejosos, né? Achando que nós temos direito a morar no céu do lado de Deus, né? Humildade zero, né? A gente é bom demais, né? Cometemos erros, somos donos da verdade, mas Jesus não nos deixa na mão, né? Ele sempre nos dá a companhia certa, no momento certo, sempre está lá pronto com a sua equipe para nos socorrer nos momentos mais críticos da nossa vida, né? Então é isso aí. Achei essa história muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima boa história.